Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, trazendo o nosso resumo da nossa primeira lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre, como título: Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nesse trimestre, estaremos estudando as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo, e também a carta a Tito. Será o conteúdo que estaremos estudando ao longo desse terceiro trimestre. O título desta nossa primeira lição: Introdução à primeira carta a Timóteo. Essa nossa revista desse terceiro trimestre, ela é comentada pelo pastor Silas Queiroz. Pastor Silas Queiroz, ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e é pastor geral ali no município de Ji-Paraná, em Rondônia. O pastor Silas Queiroz é o comentarista desta nossa revista desse terceiro trimestre, estudando as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. O título desta nossa lição: Introdução à primeira carta a Timóteo. Segunda lição: O problema dos falsos mestres. Instruções a respeito da oração. Terceira lição: Instruções para as mulheres. Quarta lição: Instruções para os pastores. Quinta lição: Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Sexta lição: Instruções sobre o comportamento na igreja. Sétima lição: O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nossa oitava lição: Conselhos de Paulo a Timóteo. Nona lição: A segunda carta de Paulo a Timóteo. 10ª lição: Sejam firmes. 11ª lição: Venha depressa. 12ª lição. E fechando o trimestre com o título: Organizar a Igreja em Creta, relacionado aqui a Tito, fechando o trimestre desta nossa revista de jovem, terceiro trimestre 2023. Nossa primeira lição: Introdução à primeira carta a Timóteo, tem como texto áureo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo direcionando ao jovem pastor Timóteo para ele ser exemplo. O resumo desta nossa primeira lição: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais em nossos dias. Lembrando novamente, esta carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e o tema desta carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, é a sã doutrina e a piedade. O título desta primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo está datada ali de aproximadamente ali os anos 62 a 65 depois de Cristo. O nosso texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus,
nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ninguém se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo aqui a respeito desses falsos ensinadores, infiltrando doutrinas heréticas no meio da igreja. E o apóstolo Paulo vem orientar Timóteo para ele ser enérgico, agir no sentido de coibir, de tirar esses ensinamentos heréticos do meio do povo de Deus, do meio ali da igreja de Éfeso, a qual Timóteo era o pastor. Novamente, carta pastorais. Estaremos estudando 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Cartas escritas pelo apóstolo Paulo com o sentido ali mais pessoal, voltado para orientação, instrução para os seus filhos na fé. Timóteo e Tito, que estavam ali cuidando, iniciando ali sua vida pastoral, cuidando das igrejas. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igreja e experiente pastor, o apóstolo Paulo, a seus 2 filhos na fé, vocacionados para o serviço pastoral, para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos conhecer e estudar os desafios tanto de Timóteo quanto de Tito, o que enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais, como pastores naquelas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Esta primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, possivelmente escrita ali, quando Paulo estava ali indo para a Macedônia após a sua primeira prisão em Roma. E os objetivos centrais, principais desta primeira epístola é exortar Timóteo, o apóstolo Paulo vai exortar Timóteo a respeito do seu ministério e da vida pessoal, exortar Timóteo a defender e pregar o evangelho e seus santos padrões, né? Evitando todo tipo de corrupção, todo tipo de ensinamentos heréticos, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Éfeso e orientar o Timóteo no sentido do desenvolvimento do seu ministério. Nós vemos também lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 23, que o próprio Timóteo também foi preso em determinado momento pelo amor do Evangelho de Cristo. O nosso primeiro tópico desta nossa primeira lição, Timóteo no contexto das cartas de Paulo, as epístolas pastorais. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, do cânone do Novo Testamento,
São 27 livros, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico do Novo Testamento, contando a história ali da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, nós temos as 13 cartas ou epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, temos Hebreus, que ninguém sabe ainda, não se sabe quem foi seu autor. Hebreus, nós temos Tiago, epístola de Tiago, epístola, primeira, segunda epístola de Pedro, primeira, segunda e terceira epístola de João, Judas, e fechando ali com o livro da Revelação, o livro escatológico, Apocalipse. Então, dos 27 livros que compõem ali o Novo Testamento, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. 9 são cartas dirigidas destas 13, 9 são dirigidas às igrejas, 3 enviadas a pastores, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e uma carta pessoal escrita ali a Filemon. Filemon era um senhor de escravo, ele tinha um escravo chamado Onésimo, e este fugiu, teve um encontro com Paulo, conheceu o Evangelho de Cristo, e Paulo depois o direciona, envia de volta ao seu senhor, a Filemon, e pedindo que Filemon tratasse a seu servo, seu escravo Onésimo, como a um irmão. Então, estas são as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Das 10 cartas, 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo Paulo ali em Roma, que se deu ali em meados dos anos 61 depois de Cristo. E durou essa primeira prisão do apóstolo Paulo ali em Roma 2 anos. Está lá em Atos, capítulo 28, versículo 16 e versículo 30, né? Antes desta prisão, Paulo já havia escrito ali as demais cartas: Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Então, estas são as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. 9 cartas direcionadas às igrejas, 3 pastorais e uma dirigida ali a Filemão, uma mais pessoal, dirigida diretamente ali a Filemão, sobre a questão ali do seu escravo Onésimo, que Paulo estava mandando de volta para o seu senhor. Escrevendo durante as viagens, Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre ali os anos 63 e 65, durante a viagem que realizou depois do seu primeiro aprisionamento em Roma, ou seja, entre a primeira e a segunda viagem, entre a primeira e a segunda prisão, nesse intervalo aí que ele estava solto entre uma e outra, e que ele escreveu 1 Timóteo e também Tito, né? A segunda carta a Timóteo foi escrita durante o segundo aprisionamento do apóstolo Paulo, ali dentro de uma das cadeias romanas, aproximadamente ali entre 66, os anos 66 e 67 depois de Cristo. E os fatos narrados nas cartas pastorais são posteriores às narrativas contidas nas demais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que foi direcionado às igrejas, e também depois ali dos escritos de Lucas e Atos, né? 1 Timóteo e Tito foram escritos também depois de Lucas, do Evangelho de Lucas e do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Lucas. Lembrando que Lucas não era judeu,
Lucas foi o único autor da Bíblia, de um livro da Bíblia, que não era judeu. Lucas era de Antioquia da Síria. Foi um dos companheiros de Paulo durante as suas viagens missionárias, né? Lucas não era judeu, não foi discípulo de Cristo, mas foi um dos companheiros de Paulo ali durante as viagens, algumas viagens missionárias, e foi o autor de Lucas, do Evangelho escrito, que leva o nome de Lucas, e também de Atos dos Apóstolos. Não foram apenas os 2 anos de prisão dominiciais em Roma que afastaram Paulo de suas viagens missionárias, né? Além disso, antes disso, ele ficou preso aproximadamente ali entre 2 a 3 anos desde a sua primeira prisão ali em Jerusalém. Está lá em Atos, capítulo 21, versículo 33. Quando ele vai para Jerusalém, está no templo, se purificou ali, foi para o templo e levantou aquela sedição contra Paulo e alguns gregos que havia visto Paulo pregando em outras cidades e chegando em Jerusalém, encontraram Paulo em Jerusalém no templo, falaram que Paulo estava ensinando contra a lei de Moisés e contra o templo, né, contra o judaísmo. Mas já vista, Paulo não estava pregando o judaísmo, Paulo estava pregando o evangelho de Cristo. E aqueles judeus ao redor ali do Império Romano, de todas as regiões ali onde o Império Romano dominava, volta e meia voltavam para Jerusalém, para a adoração no templo. E em uma dessas ocasiões encontraram Paulo e levantou aquele levante, aquela sedição contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso, ficou um tempo ali em Jerusalém preso, e depois foi enviado para Roma, onde ele ficou ali aproximadamente 2 anos preso, né? Está lá em Atos também 24, versículo 27, até a chegada ali no Império Romano, que está lá em Atos capítulo 28, versículo 16, que vem tratar desses 2 anos. E Paulo ficou ali em prisão domiciliar, ali em Roma. Paulo fez 3 viagens missionárias. Alguns atribuem a uma outra viagem, uma quarta viagem missionária, mas registrado no Evangelho ou no livro de Atos dos Apóstolos, 3 viagens missionárias. E qual era o cerne, o propósito do ensino do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo ali a Timóteo? Primeiro, o centro do ensino de Paulo a Timóteo, ele concentra no modo de vida que é deve ser apropriado dentro da igreja. As lições do apóstolo Paulo a Timóteo vai falar sobre a oração, sobre as mulheres, a escolha dos bispos, dos diáconos, né? Ensinamentos, lições que o apóstolo Paulo ensina ali ao seu jovem pastor Timóteo. A seguir, Paulo passa a falar também do próprio, passa a falar do próprio Timóteo. Timóteo, por natureza, era tímido e hesitante em determinadas ocasiões, e Paulo lembra ele de que ele poderia esperar que falsos ensinos iriam entrar nas igrejas, infectando as igrejas, que era o seu dever propor a verdade aos irmãos. Então, Paulo estava preparando Timóteo para enfrentar esses ensinos heréticos e refutá-lo, né? Timóteo deveria mandar ensinar a verdade e não permitir que alguém despreze a sua mocidade, por ele ser ainda um jovem no início ali do seu ministério, talvez inexperiente, apesar dos longos anos, o período que ele passou ali com o apóstolo Paulo, viajando ali nas viagens, a segunda e a terceira viagem de missionária
Timóteo estava junto ali com Paulo. Nós vemos isso lá em Filipenses, em Colossenses, logo ali no início, o apóstolo Paulo citando ele, citando também Timóteo presente, quando o apóstolo Paulo estava preso. Então, Timóteo teve essa experiência de viajar, de ver, de aprender com seu mestre, as experiências necessárias para um pastoreio, para cuidar das ovelhas, né? Nosso segundo ponto desta nossa lição, Timóteo, verdadeiro filho. Quem era Timóteo? Sua origem, ele nasceu em Listra, cidade ali da Licaônia, uma província romana ali da Galácia, e sua mãe se chamava Eunice e sua avó Lóide. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo do 14 e 15. A mãe e a avó de Timóteo eram judias. Seu pai era grego, né? Elas ensinaram as escrituras para Timóteo desde a infância, né? Desde a infância. E acredita-se que ele, sua mãe e sua avó tenham se tornado cristão por ocasião ali da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto ali com Barnabé em Listra. Nessa primeira viagem, e Paulo e Barnabé, muitos se tornaram discípulos de Cristo com a pregação de Paulo e Barnabé. Está lá em Atos, capítulo 14, versículo ali do 6 ao 13. Quando Paulo retorna na sua segunda viagem missionária, agora não com Barnabé, Barnabé seguiu com João Marcos, seu parente, ali outra direção, e Paulo foi a Antioquia buscar Silas. Quando Paulo, nessa segunda viagem missionária junto com Silas, ele encontra Timóteo ali em Listra, novamente filho de uma judia que era cristã, essa judia, e de um pai grego. O apóstolo Paulo encontra Timóteo ali, um jovem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e Paulo viu em Timóteo a capacidade de desenvolver a liderança, de pastorear a igreja de Cristo, né? Timóteo se tornou ali um companheiro nas viagens sequentes ali de Paulo, as viagens missionárias. O bom testemunho de Timóteo, fruto de sua educação espiritual e do seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para acompanhar em suas jornadas seguintes, suas jornadas missionárias. Timóteo não era circuncidado ainda, né? E Paulo decidiu circuncidá-lo, não porque era necessário a circuncisão, mas por causa dos judeus que eles iriam enfrentar pela frente durante as suas caminhadas. Por Timóteo ser judeu, é filho de uma judia, Paulo decidiu por bem circuncidá-lo para evitar problemas na frente, mas não que a circuncisão fosse necessária para a salvação. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o evangelho de Cristo. Então, Paulo ali com Timóteo foram estratégicos nesse sentido de evitar conflitos, confronto com os judeus mais ortodoxos, né? Então, um dos cuidados principais que Paulo transmite a seu jovem auxiliar, Timóteo, é que ele lute pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho, né? Os gnósticos, tantos outros seitas ali, infiltrando ali dentro da igreja. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes, dos pastores, dos diáconos, das igrejas, né? A circuncisão é literalmente a remoção do cirúrgico ali do prepúcio do órgão sexual masculino. E
essa circuncisão foi dada ali por Deus, quando ali do concerto com Abraão, registrado lá em Gênesis, capítulo 17, versículo do 10 ao 14, né? Foi um sinal ali no concerto feito entre Deus, Abraão e a sua descendência. Eles seriam separados para Deus, mas com Cristo não era mais necessário a circuncisão, né? A circuncisão agora teria que ser no nosso coração, né? Entregar a Cristo. O sinal de que pertencemos a Cristo é aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. Então, qualidades e realizações de Timóteo que nós podemos ver em seu livro, no livro que leva o seu nome, né? Timóteo acompanhou Paulo na segunda e terceira viagem missionária, era um respeitado cristão em sua terra, ali em Listra, na província romana da Galácia. Timóteo foi representante especial de Paulo em várias ocasiões. Já viste que ele acompanhou o apóstolo Paulo por muitos anos. Recebeu 2 cartas pessoais de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo. Lutava com uma natureza tímida e reservada. Paulo ou Timóteo era tímido, bem introvertido. Aparentemente não conseguiu corrigir alguns dos problemas ali na igreja de Corinto, quando Paulo havia enviado para lá, antes de enviar para Éfeso. E Paulo vem dar instruções para que ele, nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele procurasse apresentar a Deus como um obreiro aprovado, né? Como um discípulo que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, né? Timóteo, um jovem ministro, nosso terceiro tópico para a gente finalizar essa nossa primeira lição. Antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor da igreja de Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 3 ao 8. Alguns estudiosos dizem que Timóteo tinha entre 30 e 35 anos quando pastoreava os Efésios, ali aproximadamente ali em 65 depois de Cristo, né? E ele tinha se tornado cooperador de Paulo com no máximo ali 20 anos de idade. É possível que ele tenha se tornado ali esse cooperador quando começou a acompanhar o apóstolo Paulo. Ele tinha ali aproximadamente ali 20 anos de idade, né? Muito jovem, mas que Deus usou poderosamente. Foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo em sua segunda e terceira viagem, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual, como quando designado durante as viagens para servir as igrejas, ali em Tessalônica, em Corinto, em Filipos. Nós vemos referências de Paulo ou de Timóteo nestas cartas. Então, Timóteo foi um grande companheiro do apóstolo Paulo durante a sua segunda e terceira viagem missionária, né? Um exemplo disso é que Paulo deixou como pastor ali na igreja de Efésios. O propósito da carta que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito e a Tito, nessas cartas pastorais, Paulo escreveu com a finalidade, novamente, com a finalidade de orientar estes jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que ele deveria ter consigo mesmo e com a missão que tinha recebido junto às igrejas que iriam pastorear. As cartas trazem instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado, como deveriam agir, né? Com cada departamento, com cada grupo de pessoas dentro da igreja. Então, Paulo vai dar instruções detalhadas nas cartas pastorais de como deve se agir
cuidando da igreja de Cristo, né? É possível que Paulo tenha ido até a Espanha. Se ele fez uma quarta viagem missionária, como alguns propõem, é possível que ele tenha ido até a Espanha, que este era um desejo dele. Está lá registrado em Romanos. Ele tinha um desejo de ir até a Espanha, que tenha visitado Creta, onde deixou ali Tito como pastor. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. E a responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso era os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam ensinando outras doutrinas envolvendo fábulas e genealogias intermináveis que mais introduzem questões do que edificação para Deus ou a Deus, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 4, como nós lemos aqui em nosso texto da nossa lição. Então, a responsabilidade de Timóteo era adverti-lo de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino e da boa doutrina, que Paulo também vai chamar de sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Então, Timóteo tinha este dever, essa responsabilidade de advertir contra estes erros doutrinários e ensinar a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para instruir, né, em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, Paulo vem instruir Timóteo a respeito de como deveria pastorear uma igreja. Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja e exercer a disciplina eclesiástica, né? O pastoreamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. E apesar de ser ainda jovem, segundo os padrões da época, né? E ainda ser tímido, Timóteo era um rapaz, um jovem tímido, e enfrentar problemas, enfermidades, ele tinha problemas ali estomacais. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Ele foi dada uma grande responsabilidade, foi lhe dada uma grande responsabilidade de cuidar uma das principais igrejas ali do primeiro século, a igreja ali da Ásia Menor. E Paulo, confiando no discernimento, na dedicação do seu jovem discípulo, do seu jovem pastor, deixou Timóteo cuidando da igreja ali de Éfeso. Então, Timóteo esteve presente por ocasião do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo ali em Roma. Ele estava presente. O apóstolo faz por 3 vezes citações dele, seu filho, na fé. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo inicia ali escrevendo, cita Timóteo, que estava presente. Colossenses, da mesma forma. Então, Paulo, ao ser solto, ele leva Timóteo consigo, em sua quarta, se assim ele o fez, viagem missionária, quando roga para que ele ficasse servindo ali na igreja de Efésios, né, ali em Éfeso, que ele ficasse ali servindo, pastoreando aquela igreja. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos estudar a vida destes 2 jovens pastores que Paulo deixou cuidando ali da igreja, Timóteo e Tito. Quando lemos as epístolas de Timóteo, de Paulo a Timóteo, a Tito, nós vemos instruções extraordinárias de como devemos cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos nos debruçar, ler a primeira e a segunda carta a Timóteo e também Tito. Ler e estudar. Esse trimestre é riquíssimo
muito conteúdo muito importante para desenvolvermos nosso ministério na igreja que congregamos, que cultuamos ao Senhor, que estamos implantados para que venhamos dar frutos mais e mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição.